A gente fica imaginando, o mercado gira em torno de quê? Simplesmente uma coisa muito importante e, digamos que, presente em todo e qualquer momento da história: desejo. O homem tem desejo de ser satisfeito. Todos nós temos esse desejo de nos satisfazer, de realizar os nossos planos, nossos sonhos e desejos. E o mercado sabe disso. E uma das coisas que o mercado faz é então incentivar você, nos incentivar a poder satisfazer o nosso desejo. E todas as vezes que nossos desejos não são satisfeitos, nós nos frustramos e acaba se criando uma geração de pessoas frustradas, inconformadas, decepcionadas com a realidade. Aqueles comerciais de televisão que passa uma jovem vestindo uma blusa, ou então aqueles comerciais de condomínio com todo mundo correndo, feliz, lá no gramado, pegando na mão um do outro, e a gente vê aquela figura, a gente quer porque quer aquela casa, a gente quer porque quer aquela blusa, quer porque quer aquele celular, aquele carro, porque aquilo vai nos fazer satisfação. Quando nós não somos satisfeitos, somos pessoas frustradas. O que Paulo vai tratar aqui é justamente de uma frustração que nós temos, vez por outra, com Deus. Vez por outra, nós somos insatisfeitos. Aquilo que temos recebido de Deus não é o suficiente. E quando isso acontece, quando nós achamos que temos essa concepção de que temos recebido de Deus não é o suficiente, então nós nos frustramos, reclamamos, murmuramos, resmungamos e até muitas vezes contendemos com Deus. Pensemos um pouco sobre isso, pois a reclamação faz parte da natureza humana. Adão reclamou de Deus: a mulher que tu me deu, Deus, foi ela que fez com que eu pecasse. Caim também reclamou de Deus em relação ao castigo que recebeu de Deus por ter matado o seu irmão Abel. Além disso, Moisés reclamou de Deus por não livrar o povo de Israel de Faraó com tanta rapidez. Moisés disse para o Senhor: ó Senhor, por que aflige esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar de teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu, de nenhuma sorte, livraste esse teu povo. O povo de Israel também reclamou de Deus. O povo de Israel reclamou de Deus por falta de água. Depois reclamou de Deus por falta de variedade de alimento. Reclamação, murmuração, isso faz parte da vida do cristão, mas não deveria fazer. O que Paulo trata aqui conosco é como se desenvolve a salvação sem reclamação. E aqui eu queria pensar com vocês em 3 pontos, em 3 momentos em que Paulo trata dessa questão. Ele fala para nós, do verso 14 até o verso 16, que quando nós desenvolvemos salvação sem reclamar, a primeira pessoa que é beneficiada somos nós mesmos. Em segundo lugar, quando nós desenvolvemos nossa salvação sem reclamação, a segunda pessoa que é beneficiada são os ministros do Evangelho. E por último, quando nós desenvolvemos nossa salvação sem reclamação, todos os irmãos que estão próximos de nós são beneficiados. Benefício pessoal, benefício do líder e benefício da igreja. Paulo vai tratar disso e eu queria pensar com você nesses 3 momentos, falando sobre isso. No primeiro ponto, Paulo diz no verso 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Essa palavra murmuração, ela, para explicar, para falar a verdade, explicar não fica muito claro. A melhor maneira de explicar a murmuração é ilustrando, né? Vocês sabem muito bem o que é murmuração. Vou lembrar você de sua infância, quando sua mãe, seu pai, mandava você fazer alguma coisa que você não queria fazer, porque você queria ficar jogando bola, assistindo TV, ou ficar brincando de pega-pega na rua. Você lembra disso? Menino, vai ali no comércio para mim.
Como era que você fazia? Tudo bem, papai, tudo bem, mamãe, estou indo. De boa, espontânea vontade. Não é verdade? Não, você lembra dessa época? Lembra? É tipo assim, você faz, mas por dentro você está se corroendo. Não quero, nessa hora, agora não. Então, murmuração nada mais é do que muitas vezes fazer o que é certo, mas não ter o seu coração convencido de que aquilo que você está fazendo é certo. E porque você não tem o seu coração convencido, você reclama, você murmura, você fala contra aquela ordem ou aquela opinião que lhe foi imposta. E aí, muitas vezes, até mesmo na pregação, há muita murmuração. Quando eu começo a falar das Escrituras, e que muitas vezes ela toca em algum ponto ou outro do meu e do seu coração, muitas vezes nós começamos a argumentar contra. Às vezes até fazemos aquilo que é certo, mas começamos a argumentar contra. Quando Paulo diz que nós devemos fazer tudo sem murmurações nem contendas, a palavra contenda aqui não é em relação aos irmãos. Porque imagina só, se você voltar um pouquinho, no verso 12, nós já aprendemos, verso 12 e 13, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ideia de desenvolvimento de salvação, prioritariamente, está em relação ao meu relacionamento com Deus. Lógico, o relacionamento com os irmãos também é válido, mas aqui o foco do contexto não é uma murmuração contra uma ordem que seu pai, seu líder ou alguém disse para você, mas em relação ao que é certo, que muitas vezes está na palavra de Deus e que muitas vezes nós não queremos fazer, ou nos sentimos confrontados e até argumentamos, questionamos, murmuramos, reclamamos de alguma situação que estejamos passando. E quando isso acontece, a segunda palavra traz um enfoque maior. Ele diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. A ideia de contenda é a ideia de disputa, a ideia de você estar, sim, agora tentando convencer a si mesmo ou convencer o outro de que você está certo. Ou você contende, não no sentido de briga, mas no sentido de palavras, ideias. E aqui, se o sentido está no contexto de Deus, do relacionamento com Deus, então a ideia é a seguinte: fazei tudo sem murmurar em relação ao desenvolvimento da salvação e sem contender ao que Deus tem dito em sua palavra. O que nós aprendemos então, e essa é a primeira lição que nós aprendemos, é que a murmuração é um protesto em relação ao processo de salvação concedido por Deus. E a murmuração contra Deus geralmente surge em momentos de dificuldade e também de momentos de insatisfação. Você já se sentiu insatisfeito alguma vez com Deus? Talvez você diga: não, com Deus não. Mas você já se sentiu insatisfeito alguma vez com a vida? Com certeza já. Mas é interessante, se nós entendemos que Deus é soberano, que Ele cuida de nós, que Ele realiza em nós a sua vontade, o seu querer, Ele faz com que nós vivamos aquele momento, e Ele controla todas as coisas, toda e qualquer murmuração, direta ou indiretamente, está relacionada a Deus. Seja ela no relacionamento que temos com os familiares, se é difícil, quando nós murmuramos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, o negócio não está do jeito que eu gostaria. Lógico, é importante que nós estejamos falando para Deus, pedindo coisas para Ele, pedindo auxílio dEle. Mas quando nós começamos a colocar a culpa nele pelas coisas que estão acontecendo, nós estamos murmurando, reclamando. Deus, tu é o culpado por ter me dado essa mulher. Deus, tu é o culpado por ter me dado esse marido. Deus, tu é o culpado por ter me feito nascer nessa família. Deus, tu é o culpado. Era a mesma coisa que acontecia no povo de Israel. O povo de Israel dizia para Moisés: Moisés, tu é o culpado por ter nos tirado do Egito. Ora, quem mandou Moisés tirar o povo do Egito foi Deus. Então, indiretamente, a reclamação do povo contra Moisés iria contra Deus. Nós, muitas vezes, fazemos isso de muitas maneiras. Paulo havia abandonado muitas viagens. Paulo tinha
proclamado o Evangelho em muitas circunstâncias desfavoráveis. Paulo havia sido preso, havia sido chicoteado, havia sido difamado. Paulo, em todos esses momentos, no final da carta, em meio a tantas e tantas dificuldades que foram permitidas por Deus que ele passasse, ele diz, lá no capítulo 4, dessa mesma carta, verso 11 e 12, olha o que ele diz: digo-vos isso não por causa da pobreza, porque, repitam comigo, porque 4, 11 e 12, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma coisa nós precisamos ter em mente quando a ideia de murmuração está sendo desenvolvida: toda murmuração é contra Deus, toda, direta ou indiretamente. E nós aprendemos a parar de murmurar nas circunstâncias difíceis da vida. Nós aprendemos a parar de murmurar, a entender o que é ser salvo, a desenvolver a nossa salvação mediante as dificuldades e insatisfações da vida. À medida em que nós nos deparamos com aqueles nossos desejos que não são satisfeitos, nós então entramos em guerra. Ou oramos: Deus, obrigado por tudo que tu me deu. Ou oramos: Deus, não é justo. Não é justo que isso aconteça. Eu não mereço isso. Murmurar é uma prática incoerente com o desenvolvimento da vida cristã. Você já parou para pensar que muitas vezes nós nem percebemos que estamos murmurando? É igual a fofoca, né? Muitas vezes a gente nem percebe que está fofocando. Ou também igual a falar mal do irmão. Muitas vezes nós falamos mal do irmão e nem percebemos que estamos. É um pecado tão sorrateiro, tão nítido, tão meticuloso, que a gente não consegue perceber que a gente está fazendo essas coisas. Mas Paulo diz que o desenvolvimento da salvação passa pelo processo do salvo a aprender a não mais murmurar. E ele aprende a não mais murmurar em meio às dificuldades da vida. Quando foi a última vez que você murmurou? Quando foi? Eu digo para você que essa pergunta é difícil de responder. Sabe por quê? Porque a gente murmura o tempo inteiro. Você não consegue muitas vezes lembrar da última vez que você murmura, porque a gente murmura o tempo todo. Então Paulo diz para nós que murmuração é incoerente com a salvação. Continuando, o verso 15, eu queria que você lesse comigo. Leia comigo, por favor, o verso 15. Todos juntos, verso 15. Até aqui, verso 15. Paulo diz então, verso 14, não murmure. Verso 15 ele diz, qual o propósito disso? A ideia é, o que é que eu ganho? Né? Geralmente a gente pergunta assim, o que é que eu vou ganhar se eu fizer isso? E aqui Paulo está dizendo, existe ganho para nós. A primeira pessoa que ganha somos nós. Ele diz assim, verso 15, que o propósito para o qual nós devemos parar de murmurar é para que nós nos tornemos duas coisas. E usa duas expressões para trazer uma ideia: sermos irrepreensíveis e sinceros. A ideia de irrepreensibilidade é a ideia de você ter um caráter notável, ter uma conduta exemplar. E a ideia de sincero é não misturado. Ora, se no contexto do mundo, então está dizendo, seja irrepreensível diante do mundo e sincero diante do mundo, não misturado com o mundo, seria a ideia. E esse é um procedimento característico, ele diz no verso 15, dos filhos de Deus.
Esses filhos de Deus que deixam a murmuração, se tornam irrepreensíveis e sinceros, sem mistura com o mundo que é insatisfeito com Deus, que vive em vida pecaminosa, que não leva em consideração o que Deus quer, essas pessoas que deixam a murmuração de lado, se tornam inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A ideia é que você se torna diferente. Você, uma vez que é irrepreensível e agora não é misturado, você é visto como filho de Deus. Sendo visto como filho de Deus, você se destaca no meio de uma geração que é pervertida e corrupta. A ideia de diferença, você se torna alguém diferente. Você parou para pensar que muitas vezes nós queremos ser diferentes de maneiras não tão bíblicas assim? Pense comigo. O que nós aprendemos aqui é que parar de reclamar é evidência de que estamos crescendo em santidade. O que nos torna separados do mundo é também o parar de murmurar. Você consegue visualizar alguém feliz com Deus, alegre, satisfeito, que vive reclamando da vida? Agora imagina só, se nós, entre nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos visualizar essa pessoa feliz com Deus, se ela reclama o tempo todo. Imagina só o incrédulo, quando olha para mim, para você, e nós passamos a reclamar de tudo. Reclamamos do patrão, reclamamos do colega de trabalho, reclamamos das circunstâncias de trabalho, reclamamos da política, reclamamos de tudo, mesmo de nós mesmos. Quando nós reclamamos o tempo inteiro de tudo e qualquer coisa, os ímpios não nos veem como pessoas satisfeitas em Deus. Nós nos misturamos com o mundo, porque o mundo é insatisfeito. O mundo vive e gira em torno de satisfazer o desejo das pessoas e nunca consegue fazer isso. O tempo inteiro, é só olhar para o nosso calendário. Olha para o nosso calendário. No início do ano tem o carnaval, aí o comércio começa, né? Carnaval, né? Aquele negocinho lá para vender, fogos e tal. Aí passou o carnaval, vem o período de santificação agora, né? Vem a Páscoa. Agora todo mundo na Páscoa, Jesus Cristo, né? Ele morreu por nós. Aí depois da Páscoa vem o Dia das Mães, né? Dia das Mães? Geralmente Dia das Mães. Dia das Mães, coisa maravilhosa, né? Toda mãe merece. Aí depois do Dia das Mães vem São João. São João, aí vai São João, aí comida boa. Passou São João, vem o quê? Dia dos Pais. Dia dos Pais, né? Dia dos Pais não é tanto, né? Mas enfim. Depois do Dia dos Pais vem o quê? Vem o quê? Dia do namorado. Ah, não, passou de namorado, né? É verdade, tem um namorado aí 22 no mês de junho, né? É por aí. Aí depois vem o quê? O Natal, né? Vamos pular para o Natal. Nós vivemos num ciclo o tempo todo. E o tempo todo o comércio começa a fazer coisas para satisfazer a gente. E o tempo todo a pessoa não é satisfeita. O tempo todo o comércio tenta levar-nos a entender que nós precisamos de algo novo, de algo renovado. Nós queremos aquilo, queremos algo novo, queremos de novo. E nunca somos satisfeitos. Agora imagina só. Nós como cristãos, que vivemos reclamando da vida, diante de uma sociedade insatisfeita, nós estamos dizendo para ela que nós somos também, mesmo com Deus, somos insatisfeitos. Paulo mostra que parar de reclamar é uma expressão de diferença do mundo. É um estilo de vida diferente do mundo do qual estamos inseridos. O mundo é um mundo insatisfeito. E os cristãos são cristãos, muitas vezes, insatisfeitos. Podemos perceber, irmãos, que nós reclamamos da vida e não percebemos que não conseguimos amadurecer na vida cristã porque tropeçamos nesse ponto. Nós não conseguimos olhar as nossas exigências a Deus e a vida e as circunstâncias como pecado. Nós queremos que as coisas aconteçam conosco, queremos que as pessoas nos tratem do jeito que nós desejamos. E quando isso não acontece, nós ficamos insatisfeitos. O verso 15 ainda diz que no meio dessa geração
que nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Ou seja, quando nós entendemos que o parar de murmurar é uma expressão de santidade, nós começamos a mostrar ao mundo a luz, a qual está nos iluminando. Quando nós entendemos que uma simples atitude de parar de murmurar e estar satisfeito com Deus, torna-nos pessoas visualizadas pelo mundo, sendo bem vistas pelo mundo e não mal vistas, nós começamos a entender então que aqui está um crescimento de salvação em nossa vida. Nós estamos desenvolvendo nossa salvação de maneira prática. Mas você já percebeu que muitas vezes nós queremos resplandecer a nossa luz, sendo diferente no mundo, no estilo de roupa que nós usamos? O cristão não usa roupa tal. O cristão também não usa roupa tal. Muitas vezes nós queremos nos distinguir do mundo através da música que ouvimos. Olha, eu nunca ouço música secular, eu só ouço música evangélica. Eu digo, irmãos, música secular tem pouco proveito, não vai edificar você mais do que uma música herética, não vai. Então selecione a música herética, a música boa, evangélica, selecione aí, faça uma separação e ouça aquilo que vai edificar a sua vida. Mas muitas vezes nós queremos nos diferenciar do mundo através do comportamento que temos, no sentido de, imagina só o vocabulário, já criou-se até vocabulário evangélico. Se entra um ímpio aqui e começa a ouvir a gente falar em aleluia, redenção, misericórdia, ou digamos assim, deixa eu ver outra palavra importante que a gente usa bastante, regeneração, a gente vai usando, a pessoa vem ouvir, olha, venha, você vai ser regenerado. O nosso vocabulário, de certa maneira, muitas vezes, a paz do Senhor, né? Aonde chega, não importa nem se é crente, chega crente, a paz para você, a paz. A gente quer ser visualizado como diferente do mundo através de jargões evangélicos. E Paulo está dizendo que uma das maneiras que nos torna diferente do mundo é estarmos satisfeitos com Deus. E quando estamos satisfeitos com Deus, paramos de murmurar. O terceiro princípio que eu posso encontrar aqui é que parar de reclamar é uma evidência de que estamos aplicando a palavra de Deus nas variadas situações da vida. Amados, nós saímos daqui todas as vezes no domingo e nós temos um desafio. O desafio é: aquilo que eu ouvi tem que ser praticado. Aquilo que eu ouvi tem que ser transformado em estilo de vida. Aquilo que eu aprendi tem que se tornar evidente em minha vida. E Paulo mostra para nós que uma simples atitude revela para nós mesmos que estamos desenvolvendo nossa salvação, aplicando a palavra nas diferentes situações da vida. E eu queria fazer um desafio para você nessa semana. Eu não vou colocar promessa nem fazer voto, né? Um desafio para você. Você consegue parar de reclamar durante uma semana? Uma semana? Você consegue? Olhe lá. Reclamar é estar satisfeito com Deus, reclamar é não estar satisfeito com Deus 24 horas por dia. Agora já pegou. Aí eu já não sei se eu consigo. Mas eu faço esse desafio. Quando você perceber que você está reclamando da vida, o que você vai fazer? Rapaz, eu vou agradecer a Deus por algo que Ele já me deu. Combinado? Você percebeu que está reclamando, rapaz, eu não consegui aquele emprego, não consegui meu objetivo nessa semana, não consegui tal coisa, a situação está difícil, choveu e eu estava sem guarda-chuva naquele dia. Eu convido você, ao invés de reclamar, a agradecer a Deus. A gratidão é a única coisa que vai fazer com que nós paremos de reclamar. Continuando, na segunda parte, Paulo diz que o segundo beneficiado, o segundo propósito para o qual nós devemos parar de murmurar, é para
o benefício do pastor. Isso é bem claro, lógico. É para mim. Isso aqui é para mim. Olha aí, verso 16 diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Tem duas coisas embutidas nesse verso, eu queria explicar para os irmãos. Paulo mostra então que o propósito para o qual você deve parar de reclamar é para que, nesse caso, o apóstolo Paulo se gloriasse. Peraí, a glória não é para Deus? A ideia dessa expressão glória é a ideia de satisfação, que ele estivesse satisfeito de que visse o fruto do seu trabalho. Ele usa duas expressões aqui: eu não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. E aqui Paulo está usando uma figura que a gente conhece bastante. Duas expressões: não corri, e aqui a ideia de atletismo. Paulo sabia, quase toda a cidade grega tinha competições. Essas competições que nós temos aí nas Olimpíadas, seria mais ou menos. Tinha algumas que eram maiores, né? Tinha muito mais gente, muito mais atletas, mas a corrida já fazia parte dessa cultura naquela época. Tanto é que quando nações, quando povos estavam guerreando, o que acontecia? Quando pessoas estavam em briga, né? Estavam em guerra umas com as outras, no período eu vou chamar de período olímpico, ficar mais contextual, no período das Olimpíadas, vamos chamar assim, parava-se, dava uma trégua para poder usufruir desses Jogos Olímpicos, vamos chamar de Jogos Olímpicos. E aí o que Paulo diz: olha, eu não corri em vão. E a ideia de corrida é a mesma ideia que temos hoje, né? Pessoas vão lá disputando correr, também tinha corrida de viga, né? Corrida de cavalo, enfim, para alcançar um prêmio. E aqui a outra palavra que ele usa é não me esforcei inutilmente. A ideia de esforço estava envolvida com esse atletismo, e várias competições: correr e se esforçar. Paulo diz então que o parar de murmurar da igreja iria fazer com que ele estivesse satisfeito, ele estivesse se vendo como realizado e vendo que o seu trabalho não foi em vão, de que o seu esforço, de que a sua caminhada, de que o seu ministério não foi jogado por água abaixo. Diante disso, ele mostra então que é o seu desejo que no dia de Cristo, e o dia de Cristo faz referência aqui à volta de Cristo, né, quando Cristo irá agora resgatar a sua igreja, nesse dia, Paulo, vendo o fruto do seu trabalho diante da igreja, pudesse então dizer: graças a Deus que eu não perdi tempo com vocês. E aí então nós tiramos pelo menos duas lições aqui. A primeira é relacionada à igreja e a segunda relacionada ao ministro. A primeira, relacionada à igreja, diz que uma igreja que cresce em santidade traz satisfação e confirmação no serviço dos ministros do Evangelho. E foi exatamente isso que nós conversamos hoje pela manhã. Márcia foi muito feliz quando disse que quando a gente vê alguém crescendo, quando a gente vê um novo convertido aprendendo, quando a gente vê um casamento sendo direcionado pela Escritura, quando a gente vê culturas familiares sendo moldadas pela palavra, quando nós vemos que o caráter de pessoas estão sendo confrontadas pela palavra e que está sendo mudado, quando nós vemos progresso de salvação, quando nós vemos progresso na vida cristã de pessoas, essa é a nossa recompensa, essa é a nossa alegria. Então a ideia que Paulo mostra é que a igreja tem o propósito, o dever de desenvolver essa sua salvação de maneira pessoal, para que ela seja beneficiada, mas também para que o ministro seja beneficiado com alegria e satisfação. E aqui eu queria usar um texto que eu acho que deixa claro isso para a gente. Hebreus 13, 17. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus 13, 17, para nós lermos esse texto juntos. Hebreus 13, 17 diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros.
A ideia de guias é a ideia de pastoreio, ele está desenvolvendo essa ideia de liderança. E ele mostra então que é dever da igreja obedecer aos guias, não porque deve obediência irrestrita, ilimitada aos guias, mas a ideia de que o guia aponta para o caminho que vem de Deus, aponta para a Escritura, e a Escritura então deve ser obedecida. Quando a igreja, quando nós como crentes não obedecemos à Escritura, não nos submetemos à orientação dos guias, nós de certa maneira acabamos dificultando o trabalho na própria igreja. A igreja pode dificultar o trabalho dela mesma. Você pode dificultar o próprio trabalho espiritual em sua vida. Eu posso dificultar o próprio trabalho espiritual em minha vida quando eu não ouço a minha liderança. Quando você não ouve a sua liderança, você pode causar obstáculos em sua vida espiritual. Então, o dever da igreja, nós precisamos, como igreja, crescer em santidade para que possamos dar alegria ao ministro. Atrelado a esse dever, essa conduta transformada pelo Evangelho, vem a satisfação do ministro. Todo e qualquer pastor fica feliz quando vê a sua igreja crescendo na vida espiritual e crescendo em santidade. E uma das expressões de santidade é o parar de murmurar. O segundo princípio está mais relacionado a mim mesmo. O segundo princípio diz o seguinte: o crescimento da santidade da igreja é o alvo do esforço e da ambição de um verdadeiro pastor. Muitos ministros avaliam o sucesso ministerial pela repercussão de suas pregações no WhatsApp, Facebook, Instagram, coisa parecida. Muitos ministros avaliam o seu sucesso ministerial através da valorização que as pessoas têm em relação às suas mensagens. Outros ministros avaliam o sucesso ministerial pela capacidade administrativa que conseguem coordenar os ministérios da igreja, coordenar a construção da igreja e se sentem realizados. Outros ministros avaliam o sucesso ministerial pelo crescimento de número de membros de sua igreja. Há várias e várias maneiras em que muitos pastores se dedicam várias vezes em alguma atividade com o desejo de obter sucesso ministerial. Mas o sucesso ministerial, Paulo diz, só é um. O sucesso é visto quando a igreja vive aquilo que o ministro ensina. Isso é sucesso. E logicamente, isso pode estar atrelado, por exemplo, na igreja evangelizando. Quanto mais a igreja evangeliza, a probabilidade de mais pessoas serem convertidas é maior. Isso é normal, é notório. Mas a minha ambição não pode ser por números. Eu tenho que cuidar do meu coração eu quero encher essa igreja por quê? Eu tenho que sempre estar avaliando o meu próprio coração sobre a razão pela qual eu estou fazendo o que estou fazendo. E isso não é muito fácil, nem muito simples, e muitas vezes não é muito notado. Muitas vezes eu tenho que estar atento ao propósito para o qual eu estou estudando a palavra. E digo a vocês, e repito, já caí muito nesse erro de muitas vezes querer estudar a Escritura para pregar bem, mas não para que a igreja seja edificada, mas para que eu mesmo seja visto ou bem visto pela igreja. E isso é um erro. Mas a minha ambição, e aqui eu digo para vocês, esse é o ponto de aplicação para mim mesmo, é que a santidade da igreja tem que ser a minha maior ambição. Tudo que eu faço, eu tenho que perguntar como os irmãos podem crescer na salvação através disso. E eu posso fazer isso de muitas maneiras, eu tenho tentado fazer isso de muitas maneiras. Algumas pessoas eu empresto livros, outras eu brigo. Com algumas pessoas eu acabo confortando, outras eu reclamo. Com algumas pessoas eu acabo repreendendo, com outras eu acabo consolando. Mas todas elas sempre em busca do crescimento e da intimidade com Deus dessas pessoas. Às vezes, visitar o enfermo, às vezes, orar por ele, também pode produzir isso, santidade na vida da igreja. Isso é fruto, ou isso é o alvo da minha ambição. E deve ser o alvo da minha ambição. Como ministro, então, eu preciso lembrar disso. Mas não somente eu. Os presbíteros também, que todos que estiverem conosco na liderança da igreja, têm que pensar assim. O melhor para a igreja não é aquilo que vai agradar todo mundo.
O melhor para a igreja é aquilo que vai produzir na igreja santidade. E essa deve ser a nossa ambição como ministros, como liderança da igreja. Nós devemos pensar em como nós podemos exortar e repreender a igreja, confortar e corrigir a igreja, e como isso vai produzir na igreja a santidade. Essa deve ser a nossa maior preocupação como ministros, e como pastores, e como presbíteros. E muitas vezes, irmãos, é necessário que a gente repreenda irmãos, que a gente diga para irmãos: olha, irmão, não pode ser assim, olha, irmão, você está faltando assim, olha, irmão, você está fazendo aquilo outro. E tudo isso gira em torno da nossa preocupação com o crescimento da salvação e da santidade dos irmãos. Você já foi repreendido por mim, pelo Rafael, pelo irmão Rodrigo ou pelo irmão Elias alguma vez? Faz parte do nosso papel de liderança. Você já foi consolado alguma vez por nós? Também faz parte do nosso papel de liderança. Nós precisamos entender que o cuidado com a igreja, o cuidado da igreja, envolve a preocupação com a santidade dela. E essa deve ser a nossa maior missão. Por último, aqui o terceiro beneficiado é o irmão que está do seu lado. Verso 17, vamos ler o verso 17 juntos? Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegre-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Quando nós lemos esse texto, Paulo diz o seguinte: Paulo usa uma expressão que era usada digamos que no culto pagão. Ele usa a palavra libação, oferecido por libação, uma palavra só no grego. E essa era uma expressão usada para fazer referência a alguma oferta que era dada aos deuses dessa cultura. Era alguma dedicação espontânea e voluntária. Só que essa dedicação espontânea e voluntária geralmente tinha a ver com animais, tinha a ver com pombos, com ovelhas ou coisa parecida. E Paulo mostra então, ou diz aqui sobre si mesmo, que mesmo que ele seja sacrificado, porque ele tem beneficiado a fé dos cristãos, ele se alegra. E ele pede que esses cristãos se alegrem com ele. Pensa comigo, ele está dizendo assim: olha, se alegrem comigo se eu for morto. É uma contradição ou não é? É ou não é, irmãos? Para o cristão, não. Paulo mostra que morte não tem nada a ver com tristeza. Podemos estar, sim, chorando e ainda assim estar confiando em que Deus vai nos consolar. É possível, sim, expressarmos os nossos sentimentos e nossa tristeza e ainda assim estarmos conscientes de que quem é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação, é o Senhor. Paulo mostra então aqui que a morte dele poderia muito bem ser apreendida emocionalmente pelos cristãos com alegria. Os cristãos poderiam ver a morte de Paulo como algo bom que estava acontecendo, porque ele estava sendo oferecido a Deus por estar servindo aos irmãos. Ele estava sendo morto, poderia ser morto por ímpios, mas esse sacrifício era um sacrifício agradável a Deus, porque ele estava sendo fiel ao Senhor e estava beneficiando aos irmãos com seu ministério. Então ele convida a igreja, nesse sentido, a se alegrar com ele em toda e qualquer situação. E aqui nós vamos lembrar de várias situações que ele já passou. Ele já foi chicoteado, ele já foi difamado, ele já foi perseguido, ele já sofreu males de viagens, ele já passou por dificuldades financeiras também, e em todas elas ele aprendeu a estar satisfeito. E ele está convidando a igreja a estar também satisfeita. E qual a expressão de satisfação? Uma delas é a alegria. Nós aprendemos então, irmãos, duas verdades aqui. A primeira verdade que eu aprendo com esse verso 17 do apóstolo Paulo é esta: a alegria é o antídoto da reclamação, beneficia os irmãos que estão ao nosso redor. Paulo está alegre, mesmo que estivesse sofrendo.
Paulo está alegre, mesmo sabendo que pode ser morto. Paulo está alegre, mesmo sabendo que muitas vezes o seu plano não foi realizado, que a vontade dele não foi concretizada, mas ele está alegre. O que nós aprendemos, irmãos, é que quando nós estamos alegres em meio à dificuldade, sabe quem é beneficiado? A pessoa que está do nosso lado. Quantas e quantas vezes nós não vamos visitar pessoas que estão no leito de enfermidade, que nós vamos querer confortá-las, e nós saímos de lá confortados. Eu já visitei irmãos que muitas vezes estavam em estado terminal, prestes a morrer, em que eles simplesmente estavam sóbrios, tranquilos, felizes. Por mais que não falassem nenhuma palavra de incentivo para mim, só o fato de estar ali feliz, só o fato de não estar triste, cabisbaixo, chorando, choramingando, reclamando, já é uma lição. E muitas vezes nós precisamos entender isso, que nós precisamos parar de reclamar, para que a pessoa que está do nosso lado seja beneficiada. Às vezes o sofrimento, a dificuldade está conosco. É importante que nós compartilhemos com nossos irmãos nossas dificuldades e nossos sofrimentos. Mas reclamar da situação, dizer que isso está insuportável, que você não pode passar por isso, que você não aguenta mais, que meu Deus do céu, o tempo inteiro é isso, o tempo inteiro é aquilo, aquela dificuldade, aquela outra, aquela enfermidade, aquele irmão que está calejado no seu relacionamento, o tempo todo nós falando disso. Ao invés de produzir um ambiente de igreja, nós produzimos um ambiente de competição. Produzimos um ambiente onde nós, ao invés de estarmos felizes, nós estamos com Deus insatisfeitos. Irmãos, murmurar, o nosso murmúrio não precisa ser ouvido para que o efeito dele possa chegar ao nosso irmão do lado. Não precisa. Muitas vezes pessoas nem usam expressões para murmurar. Elas murmuram só na mente. Mas quando estão murmurando, quando estão reclamando, existe um processo natural até mesmo de geração de atitude. Ao invés de se dispor a beneficiar, a contribuir, a ajudar, a amar o irmão, ela se retrai e pensa só em si mesma. E os efeitos da murmuração são sentidos em nossos relacionamentos. Segunda verdade que eu posso encontrar aqui também é que a alegria da igreja está acima das circunstâncias difíceis da vida. Você não precisa estar bem para estar alegre. Paulo vai falar disso em outro momento nessa carta, mas eu quero só lembrar disso. Alegrai-vos, mais uma vez digo, alegrai-vos. E ele está usando a mesma expressão: alegro-me com todos vós, e com todos vós me congratulo. Alegrai-vos comigo. Alegria, irmãos, é uma ordem dada por Deus, que nós conseguimos obedecer quando nós olhamos para Deus e vemos que Ele está no controle de tudo e que nada foge aos seus planos. A alegria é um sentimento que é resultado de uma decisão nossa de olharmos para o cuidado de Deus em toda e qualquer situação. Quando nós conseguimos olhar para o Senhor como aquele que está cuidando de nós, mesmo em meio à dificuldade, nós sentimos alegria. Alegria, no primeiro momento, é uma ordem, e o resultado de obedecer essa ordem é o sentimento. A alegria é uma ordem dada a cristãos para olharem para Deus e estarem satisfeitos com Deus. Essa satisfação e essa confiança no cuidado com Deus, no cuidado de Deus, faz com que nós nos sintamos alegres. Desenvolver a minha salvação com motivação correta produz um bom testemunho no mundo
satisfação aos ministros e alegria aos meus irmãos. Amados, eu desafio você a, quando começar a murmurar, lembrar: é o Senhor quem cuida de mim. Diga isso para você. Quando no trabalho você não estiver bem, quando aquele concurso você não passou, o vestibular também não, quando o salário não saiu no dia certo, quando a dificuldade surgiu e não tem nada em casa, quando a enfermidade veio e você sentiu, lembre-se, o Senhor cuida de você. Segundo lugar, lembre-se também que você precisa desenvolver a sua salvação também para beneficiar a pessoa que estiver do seu lado. Você precisa se alegrar por amor a ela, por amor ao pastor, aos líderes e por amor a você mesmo. E por último, automaticamente, pensando nesses 3 aspectos, se você estiver se alegrando no Senhor, você estará alegrando ao Senhor. Vamos orar.